Teacher Carol com você. Você está aqui no canal Your English, Inglês para Brasileiros. E eu estou responsável por fazer você falar inglês. Eu quero que você fale inglês. Não me interessa se você está no Canadá, se você está na Austrália, se você está no Brasil, se você tem muita dificuldade com inglês, nunca aprendeu inglês. Ai, Carol, pelo amor de Deus, inglês é uma língua muito difícil. Não é. Tira isso da sua cabeça porque inglês não é difícil, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de fluência e proficiência, que a gente tem essa bandeira aí levantada entre os brasileiros de que eu preciso ser fluente em inglês. Gente, fluência é fluir uma conversa. Se eu falar eu fome, minha estar com fome, eu fluir a conversa. Isso é fluência. Eu preciso querer proficiência em um segundo idioma, em um terceiro idioma, no meu próprio idioma. Eu preciso querer proficiência. A proficiência é você falar corretamente, é você ter uma amplitude de vocabulário muito grande ou o maior possível. É você conseguir se comunicar em várias situações diferentes. Então, essa é a diferença de fluência e proficiência. Eu queria falar com vocês também hoje um pouquinho sobre o processo de aprendizagem de um segundo idioma. O que acontece é que muitas vezes a gente fica com vergonha, introspectivo. Por quê? Quando a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente, muito provavelmente, nós já somos proficientes no nosso próprio idioma. E aí a gente fica com aquela vergonha, aquela vergonhinha de cometer erro. Não tenham medo de cometer erro. É errando que a gente aprende. A gente não aprendeu a andar de bicicleta sem cair nenhuma vez. A gente não aprendeu a falar português sem falar eu cabi aqui, não é? A gente fala isso em português, a gente aprendeu quando era criança lá. E aí a gente tem 4 habilidades em todos os idiomas que a gente precisa aprender. Fala, audição, leitura e escrita. O que a gente geralmente vê em escolas de idioma é uma inversão desse aprendizado, dessa aprendizagem, dessas habilidades. Primeiro começa-se com a leitura e escrita, depois a gente vai para a audição e para a fala. Sendo que o processo natural é o oposto. Quando uma criança, um bebê está aprendendo a falar, primeiro ele escuta, depois ele fala, depois ele aprende a ler e depois ele aprende a escrever. Então a gente precisa focar nisso, ouvir o máximo que você puder. Coloca a série em inglês, escuta música em inglês, não precisa ser uma coisa forçada. Carol, eu gosto muito de café. Pega aquele monte de documentário sobre café em inglês, ok? E vai ouvindo. Carol, não tô entendendo nada. Não tem problema. Você acha que uma criança, quando ela tá bebezinha lá e a mãe e o pai estão falando, você acha que ela tá entendendo? Claro que não. Ela vai entendendo por associação e a gente vai começar aprendendo por associação também. Então, as 4 habilidades a gente precisa trabalhar. É lógico que as habilidades passivas, que são audição e leitura, que é quando você recebe, elas vão ser muito além do que as habilidades ativas. Então, o meu vocabulário de leitura e de listening e de audição vão ser muito maiores do que o meu vocabulário de fala e de escrita. Eu vou conseguir entender mais do que eu vou conseguir produzir. Mas isso é comum, tanto na sua língua materna, quanto na sua segunda língua ou na sua terceira língua. Alright? Terceiro ponto que nós vamos falar hoje, metodologias de ensino mais utilizadas para poder aprender um segundo idioma. A importância da repetição. Ai, Carol, eu detesto repetição. Repetição é importante. Voltando mais uma vez no exemplo de aprender a andar de bicicleta. Se você não vai e não tenta todo dia, e não repete, e não faz aquilo de novo, você não vai aprender. Por que a repetição é importante? Porque o seu cérebro, a repetição principalmente do idioma, quando você for dormir, ela vai passar, a repetição vai passar a sua aprendizagem do inglês, do seu consciente para o seu subconsciente na hora que você for dormir. Então, o que vai acontecer? Você aprendeu isso aqui agora, né? Aprendeu, vamos colocar a aula de verbo to be, você aprendeu e na hora que você vai dormir,
aquilo ali passa de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Ela vai passar do seu consciente para o seu subconsciente. Quanto mais você repetir, maior vai ser a quantidade de informação que você vai adquirir na sua memória de longo prazo, ok? Não fiquem chateados, não fiquem com picuinha, ranzinzas com a repetição. A repetição é muito importante. A outra coisa, a outra metodologia muito utilizada, abordagem comunicativa, é uma das mais recentes utilizadas, né, para ensino de segundo idioma. A abordagem comunicativa é o que eu já falei anteriormente, ouvir, 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 ouvir. É aquela coisa de você entrar numa sala de aula e o professor de inglês só falar inglês com você. Ah, professor, não estou entendendo nada. Não tem problema, pelo contexto, o professor vai fazer mímica, o professor vai te mostrar uma imagem, o professor vai desenhar para você. Uma hora, eventualmente, você vai acabar entendendo aquilo ali, pela repetição. Então, a gente já tem a união da abordagem comunicativa com a repetição. A gente tem também outras metodologias que são utilizadas também. Tem a PNL, que é a programação neurolinguística, que utiliza da pirâmide de Maslow para poder ensinar um segundo idioma ou qualquer outra coisa. Se vocês não souberem, procurem aí o que é a pirâmide de Maslow, tá? A pirâmide de Maslow fala sobre as prioridades do ser humano. Então a PNL utiliza muito a programação neurolinguística utiliza muito da pirâmide de Maslow para poder ensinar um segundo idioma, mas você pode usar a pirâmide de Maslow para aprender qualquer outra coisa, tá bom? Mas aqui no canal nós vamos focar muito em repetição e abordagem comunicativa, combinado? Eu quero falar também com vocês das maiores dificuldades de aprendizagem dos brasileiros quando eles estão aprendendo inglês, que são duas maiores dificuldades. Primeiro, Carol, eu não quero ter sotaque. É impossível, gente, é impossível não ter sotaque. Presta atenção numa coisa, chega um gringo aqui, ele mora há 10 anos aqui no Brasil, ele abre a boca, pronto, você já sabe que ele é gringo. Se bobear, você já sabe até de onde que ele é. Ele fala, eu vou comprar um pau quentinho. Ele não consegue falar pão. E você tá lá nos Estados Unidos, você tá lá no Canadá, você tá lá estudando inglês há 12 anos. Você quer saber falar tudo sem sotaque? Claro que não. O sotaque é ótimo, o sotaque mostra que você está se esforçando para aprender o segundo idioma. O sotaque mostra que você tem uma raiz e que você não perdeu aquela raiz sua. Não tenha vergonha de ter sotaque. Segunda coisa, que é uma das maiores dificuldades em 12 anos que eu ensino inglês, uma das maiores dificuldades que eu vejo dos brasileiros, a vergonha de colocar a língua para fora. O brasileiro conversa muito aqui, ó, com o nariz. No inglês, a língua inglesa é muito falada com língua e lábios. Então, utilizar a língua não é errado. Mostrar a língua para os outros não é errado. Quando a gente vai fazer o TH, a gente tem que falar thank you, ok? Então, não tenham vergonha disso, alright? São as duas maiores dificuldades dos brasileiros. Para dever de casa, para a gente encerrar nossa aula, porque isso daí já foi muita coisa, muita informação para vocês. Para dever de casa, eu quero que vocês façam uma coisa para mim e eu vou fazer também para a próxima aula. Eu quero que vocês façam uma lista de palavras que a gente utiliza em português. Na verdade, a gente utiliza essas palavras em inglês e elas não têm correspondente em português. Vou dar um exemplo. Mouse. Você não usa o rato do seu computador, você usa o mouse do seu computador. São palavras importadas do inglês para o português. Vocês vão perceber que tem muito mais palavras em inglês que vocês já conhecem do que vocês imaginam. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido algumas coisas comigo. E inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, que a gente vai sempre ter vídeo no canal 2 vezes por semana. E eu espero ver vocês na próxima aula. See you, bye bye!